Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem desta manhã tem como título: Como entrar no descanso de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao 10. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 10, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo, o primogênito diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Irmãos e irmãs, vivemos hoje uma vida de ansiedade. Os nossos ouvidos cansam-se de ouvir os dias de guerra, de brigas, de violência e de doenças, especialmente como estamos agora passando por esse momento desta pandemia. Todos estamos procurando uma forma de descanso verdadeiro, a paz real, mas não conseguimos encontrá-la mediante os recursos materiais. Mas onde podemos encontrar verdadeiro descanso e o senso de realização da vida? Quem pode nos dar a resposta a essa pergunta dolorosa? Ter abundância de bens materiais nessa vida não significa que você vai ter alegria e satisfação reais. Não teremos paz enquanto não entrarmos no descanso de Deus. E hoje, Deus nos convida a entrar no porto, onde encontraremos paz e descanso. E Ele quer mostrar-lhe o caminho. A Bíblia diz que Deus terminou a obra de criação dos céus e da terra em 6 dias. E tendo terminado a obra, Deus criou Adão e Eva. Então chegou o sábado, o 7º dia, o do descanso. Mas foi o primeiro dia de Adão no mundo. Adão olhou para o céu e para a terra, e tudo estava em seu lugar. Era um mundo maravilhoso. Nada faltou no céu e nem na terra. A vida de Adão devia começar a partir do dia do descanso do Senhor. Adão precisava obedecer e crer em Deus. Se Deus terminou a sua obra, então eu te pergunto, com o que devemos nos preocupar? Deus fez tudo de forma completa. Então eu te falo, entregue todas as suas preocupações e cuidados a Deus. É pecado tomar a obra de Deus das suas mãos. O trabalho é privilégio de Deus. Ele faz todo o trabalho sozinho. Deus apenas quer que usufruamos os resultados do seu trabalho. A nossa vida deve iniciar-se no descanso de Deus. Por isso, Deus diz a você: venha receber o meu descanso. Terminei os céus e a terra. Basta que você venha e me obedeça. Creia em mim
e eu lhe mostrarei as coisas lindas que preparei para você. Quando Deus criou Adão e Eva, não os criou para que trabalhassem. Deus fez o homem para que vivesse no descanso do Senhor. Adão poderia ter vivido no descanso do Senhor se ele tivesse obedecido e crido. Mas o diabo teve inveja e procurou enganar Adão e Eva. Finalmente, Adão e Eva foram enganados, desobedeceram a Deus e não mais confiaram no Senhor. Em vez de crer que Deus havia terminado o trabalho, o homem tentou cuidar da sua própria vida, no seu modo, e assim cometeu pecado. Adão e Eva trouxeram ao mundo outro trabalho. E eu te digo, o problema do pecado é um problema espiritual. Os problemas materiais estavam resolvidos, mas Adão e Eva trouxeram problemas espirituais. Foi assim que Deus pôs-se a trabalhar de novo. E o caso é que Deus está trabalhando agora, a fim de resolver os nossos problemas espirituais. Deus trabalhou mais de 4.000 anos e então enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sob a forma humana, para levar sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões e os nossos pecados. E eu te pergunto, Jesus precisou de ajuda humana para realizar a obra redentora? Não, nunca. Jesus Cristo sozinho carregou os pecados do mundo todo. Ele foi pendurado na cruz por nós e através dos seus sofrimentos e derramamento de sangue, fez expiação pelos nossos pecados. Nada podemos fazer para ajudar Jesus a nos redimir. Só precisamos obedecer e crer para sermos salvos. Se você tentar comprar a salvação mediante as suas obras, está perdido. A salvação é uma dádiva absolutamente gratuita que recebemos do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele a conquistou para nós. Adão e Eva trouxeram o problema do pecado ao mundo, mas Deus operou, isto é, providenciou o meio de salvação. Foi por isso que no instante final, na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. O trabalho de salvação estava concluído. Tudo o que nos compete fazer é crer e confiar em Deus, que está usando todas as circunstâncias em nosso favor. Em 1 Coríntios 2:9 está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, saiba que Deus preparou coisas materiais para você. Preparou também o atendimento às suas necessidades espirituais. A obra total foi completamente concluída. O trabalho pertence a Deus, de modo que se você tentar executá-lo, Deus não se agrada disso. A você compete apenas obedecê-lo, confiar nele e viver para ele. O Espírito Santo de Deus vai te orientar e vai te ajudar quanto às coisas que o Senhor preparou para a sua vida. A sua vida toda já foi preparada. A sua salvação foi preparada. O seu lar eterno também foi preparado. De fato, você não pode ajudar a Deus em nada. Sabe por quê? Porque Deus prepara tudo. Ele conhece a sua situação e pode suprir qualquer coisa que você necessita. Sim, Deus prepara tudo para aqueles que o amam. E Deus está convidando você e eu para vir para o seu descanso. As pessoas estão tentando construir a sua própria segurança. Tentam acumular dinheiro para si mesmas. Tentam
construir um ambiente confortável, a fim de obter descanso. Mas em nossos dias, você não pode colocar a sua confiança nessas coisas, nesses bens materiais. As situações mudam todos os dias. As pessoas vivem em estado de ansiedade e são incapazes de descansar. Deus não nos convida a entrar no descanso dos seres humanos, mas Ele nos convida para o seu descanso. Ele diz: vem para o meu descanso. E é no descanso do Senhor que devemos ir. Diz a Bíblia que a partir do momento que entramos no descanso de Deus, nós nos sentimos aliviados do nosso trabalho. E eu falo para você, não seja tolo ao tentar inutilmente gerir a sua vida mediante o seu esforço. O trabalho é a atividade de Deus. Entregue o seu trabalho nas mãos de Deus. Deus conhece a nossa situação nos mínimos detalhes. Basta você confessar o seu amor a Ele e a sua fé nele, confessando, por exemplo, também a sua desobediência. Por exemplo, devolvendo seu dízimo, santificando o dia do Senhor, obedecendo a Ele e a sua palavra. Entregue os seus problemas e preocupações a Deus e Ele vai te abençoar. Entre no descanso do Senhor e ainda que o mundo inteiro fique de cabeça para baixo, você não precisará se preocupar, porque Deus é o seu descanso e Ele jamais o abandonará. E nós precisamos, em razão disso, combater o gigante da preocupação. Você precisa definir prioridades. O que é mais importante em sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais, como sabemos, tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus, ele tem uma prescrição muito simples. Ordene as suas prioridades. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. E eu pergunto, você confia realmente no Pai que te ama? Ou só diz isto da boca para fora? Você consegue exercer a sua fé, lembrando que Deus é soberano? Então, refaça o seu sistema de prioridades, colocando Deus no centro dele. E você ficará salvo das preocupações e do estresse da vida. E você precisa de um programa estratégico. Viver no presente é uma das situações. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. E há uma razão, porque Deus nos colocou do presente, separando-nos do passado e do futuro. Ambos estão fora do limite permitido. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo aquilo que precisamos. Não desprezamos o futuro, mas planejamos e preparamos o futuro. Uma coisa é sempre verdadeira sobre o passado. Já foi. Está fora do alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou os nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. Se ele pode cortar fora o passado, nós também precisamos ser capazes de fazer o mesmo. Se você confessou o seu pecado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e avance, prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É possível você sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, por exemplo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da sua carreira. Ele disse que ainda não havia atingido o seu grande objetivo,
mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento, neste segundo. Não reviva a aflição de ontem. Isso pode ser o mais fácil para se falar, mas o mais difícil a se fazer. Livrar-se, por exemplo, da mágoa. O mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria, nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente de Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação. Quando a sua mente, por exemplo, estiver propensa à ansiedade, lembre-se dos seguintes versículos. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4, versículos 6 a 7, que diz: Não deis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu quero, para finalizar, dizer para você: você sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? Não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Vou repetir. Não se preocupe com nada, ore por tudo. Faça dessas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Amém? E graças a Deus. Vamos fazer uma oração para que nada, absolutamente nada, venha atrapalhar a nossa caminhada aqui nessa terra, especialmente a ansiedade e a preocupação. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos no dia que se chama hoje. E queremos te pedir nesta manhã, Pai, que nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, Pai, venham nos impedir de entrar no descanso do Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos problemas. E te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha entrar com a providência, tanto na área material, financeira, na área da saúde, na área espiritual. Porque nós cremos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, para quem não há nada demasiadamente difícil. E já te agradecemos, porque é a tua palavra que nos diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesta manhã, pelos olhos da fé, nós recebemos a nossa vitória, a nossa bênção, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido a todos a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like e acompanhe outras mensagens que lá constam. Nós estamos aqui para também dizer que em breve voltaremos à Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E o nosso telefone é 0 operadora 11 9 4229 5533. Capaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.